Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Cabral, vou falar com vocês sobre uma introdução à astronomia, nesse primeiro contato com a biologia EAD, onde vocês verão o quanto é importante a astronomia para estudantes de biologia. Para que será isso? Bom, o principal aspecto está entre você entender qual é o seu papel, o seu lugar no universo. Que estrutura é essa que todos nós conhecemos, que nós observamos, que está por trás daquele brilho no céu, à noite, ou até mesmo o astro luminoso durante o dia, que impera com toda a sua luminosidade, atuando nos processos da natureza. Nós veremos que há muita coisa por trás disso. Então será um prazer entrar em contato com vocês. No final vocês vão anotar meu e-mail para poder tirar dúvidas sobre as apresentações. E a partir de agora, vamos dar início à nossa aula. Espero que todos possam acompanhar. Será um prazer estar aqui com vocês em mais oportunidades. Bom, pessoal, aqui nesse nosso encontro, eu vou começar falando sobre uma das pedras fundamentais do estudo da astronomia, que começou com o estudo realizado por Galileu Galilei, utilizando um telescópio. E o que marcou esse estudo realizado por ele foi justamente um evento que ele realizou em 1609 com a observação detalhada das crateras da Lua. Com essa observação, conforme vocês podem notar, ele realizou vários mapas, todos eles foram feitos manualmente, foram pintados, onde ele conseguiu observar uns detalhes que não eram possíveis serem observados a olho nu. O que era? Ele observou montanhas e vales. Na verdade, o que nós observamos como crateras são diversas montanhas e vales, onde vocês podem notar nessas figuras. Porém, um fato marcante que ocorreu foi em 1610, onde com esse mesmo telescópio, ele conseguiu observar, conforme você nota nessa figura, o planeta Júpiter, porém, ao redor dele, as chamadas luas. Então, ele conseguiu notar que Júpiter tinha lua, ou seja, elas se movimentavam em torno desse planeta. Mas isso aí foi uma coisa surpreendente na época, porém, o fato mais interessante foi o que aconteceu no mesmo ano. Já no finalzinho do ano, ele observou que o planeta Vênus, já conhecido na época, ele possuía fases como a Lua. Mas isso só era possível ser observado com o telescópio. Então, se você observar alguma das imagens que eu vou apresentar agora, veja, por exemplo, essa imagem. Se ninguém fala nada para você que isso é a imagem de um planeta, você poderia dizer que seria a imagem da Lua. Mas, na verdade, essa é a imagem de Vênus vista por um telescópio. Então, esse detalhe seria impossível, na época, as pessoas observarem com a visão desarmada. Então, o telescópio foi muito importante nos passos iniciais da astronomia para observar estruturas que nós não somos capazes de observar a olho nu. Então, eu vou avançar aqui, você vai notar que, de fato, essas fases têm mais detalhes e você pode notar que, para cada fase, existe uma distância diferente. Então, a imagem vai mudando de tamanho e mostra que Vênus não está na mesma distância da Terra. Ele não mantém essa mesma distância. Foi aí que surgiu uma tentativa de explicar o modelo geocêntrico que existia na época. Nesse fato, existe uma contradição. Se você notar, nesse modelo a Terra era o centro do universo e, no caso, seria Vênus, Sol e outros planetas que girariam em torno da Terra. Com aquela observação do telescópio, foi notado que com a mudança do tamanho de Vênus, conforme a fase, ele não poderia estar mais a uma mesma distância se ele realizasse um movimento circular em torno da Terra. Então, alguns modelos surgiram na época e havia um confronto, né? Você observa que tem um modelo geocêntrico e um modelo heliocêntrico. No caso do modelo heliocêntrico, o Sol está no centro do universo, que era o universo da época, e você observa as fases de Vênus nessa figura da direita. E essas fases de Vênus na figura da esquerda corresponderiam ao modelo geocêntrico. Para que Vênus tivesse uma distância menor, um tamanho menor observado pelo telescópio,
era necessário que Vênus realizasse um movimento no vazio. Então, no movimento do sistema geocêntrico, você tem Vênus realizando um movimento em torno de um vazio. Já no caso do heliocêntrico, o Vênus já realiza um movimento em torno do Sol. Então, existia uma formulação na época que permitiria confrontar esses modelos e ver qual seria mais viável em termos de uma interpretação. Bom, o que acontece? Acontece que Nicolaus Copérnico estava com o maior domínio sobre essa informação e ele propôs que o Sol está no centro do universo e que os planetas giram em torno dessas órbitas, porém, órbitas circulares. Certo? Bom, acontece que Tycho Brahe, nessa imagem inferior, onde mostra o rosto dele da época, ele observou que o único modelo compatível com as observações astronômicas da época é que essas órbitas elas não eram circulares, mas sim órbitas elípticas. E justamente com esses resultados observacionais de Tycho Brahe foi que Kepler estabeleceu em 1609 as suas leis. E uma das leis de Kepler é que os planetas realizam movimentos com trajetórias elípticas e o Sol em um dos focos da elipse. Então aqui tem uma ilustração como representa essa situação. Então você observa aí o planeta representado por um ponto P e o Sol, ponto S, num dos focos da elipse. Então, essa formulação de Kepler era compatível a essa representação planificada do movimento dos planetas em torno de um grande objeto massivo que era o Sol. Porém, já no século XVII, Newton, em confronto com essas informações, ele questionou, ele fez alguns questionamentos. Justamente aqui aparece. A pergunta é, por que justamente uma elipse? O que está por trás de uma trajetória elíptica e não a trajetória circular do planeta em torno do Sol? E ele foi além. Porém, Newton, na época, ele ficou um pouco assim, conformado com esse resultado. Ele pensou o seguinte, por que justamente uma elipse e não uma circunferência? O que está por trás do movimento elíptico e não circular? Mas ele foi além e perguntou, qual seria a força responsável para manter uma órbita elíptica do planeta em torno do Sol? Já que elipse era obrigatoriamente o tipo de órbita confirmado pela observação telescópica e astronômica da época, então ele tentou formular esse problema usando o conhecimento matemático que ele possuía. Então a grande pergunta da época é, qual era a força responsável entre o Sol e o planeta que estava por trás de uma órbita elíptica? Era um problema que ninguém imaginava como resolver. Bom, a dedução que Newton fez foi por meio do cálculo diferencial integral da geometria analítica. Inclusive, ele desenvolveu uma grande parte do cálculo para responder a esse problema. E após todo esse desenvolvimento, ele deduziu o seguinte, que a força responsável por uma trajetória elíptica, ela nada mais era que uma força proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Ou seja, aquela distância que aparecia na trajetória elíptica entre o Sol e o planeta, ela é inversamente proporcional ao quadrado. Ou seja, a força entre o planeta e o Sol depende dessa distância, só que de maneira inversa ao quadrado. A representação dessa expressão está aí em cima de uma maneira bem simplificada, e essa proporcionalidade depende de uma constante, chamada de constante de Newton, que foi bem mais tarde medida e comprovada experimentalmente, e depende da massa dos corpos envolvidos, da massa do planeta e a massa do Sol. Essa é conhecida como a lei da gravitação de Newton, como vocês já devem ter visto algumas coisas sobre ela no ensino médio. Bom, só que ele estava insatisfeito ainda com a sua lei. Mesmo ele sabendo que existia uma força relacionando a órbita e a intensidade entre essa força e o planeta e o Sol, a grande pergunta era, essa força tem transmissão instantânea. A pergunta é, será que isso é possível? Ele não sabia como descrever esse tipo de interação e se de fato o que estava por trás do que era observado ocorria instantaneamente.
deixou Newton completamente satisfeito e, até o final da sua vida, não teve resposta a isso. Bom, entretanto, logo tempo depois, surgiu um outro tipo de geometria para tratar problemas de natureza astronômica. E essa geometria é conhecida como geometria não euclidiana, que foi trabalhada por Gauss e Riemann, né? O que está por trás dessa geometria? Nesse caso, fazer um pequeno paralelo. Aqui nós temos uma representação simplificada do que seria a geometria euclidiana por meio do famoso teorema de Pitágoras, só que numa escala reduzida. Então, nessa escala, você tem representação entre as distâncias num triângulo retângulo, né? Entretanto, nessa apresentação, é considerado que o espaço onde existe a relação entre os lados do triângulo, esse espaço é plano, né? O que o pessoal da geometria não euclidiana fez foi tratar esse tipo de relação em espaços curvos, né? Então, uma das coisas que aparece é que a relação entre os lados já não é mais euclidiana. Então, tem termos mais complicados. Vocês vão entender olhando nessa figura. Então, se você comparar o que é um triângulo num espaço plano e um triângulo num espaço curvo, por exemplo, aqui nessa superfície de uma esfera, você pode construir um triângulo na superfície de uma esfera. Então, dependendo da região que você utiliza para desenhar esse triângulo, você nota que os ângulos internos, a soma não dá 180. Bom, nessa figura, eu posso desenhar, por exemplo, na superfície de uma esfera, um triângulo, né? Não precisa necessariamente ser retângulo, tá? Um triângulo qualquer. Mas uma das propriedades usuais da geometria euclidiana é que para um triângulo, numa geometria euclidiana, tem a soma dos seus ângulos internos iguais, né? A soma de todos os ângulos internos igual a 180 graus. Se você olhar esse triângulo construído aqui na superfície esférica, você já pode notar que os dois ângulos internos inferiores, cada um já tem 90 graus. Então, a soma de todos os ângulos ultrapassa 180 graus. Isso é uma das características de uma geometria não euclidiana. Então, uma das coisas que foram pesquisadas por esses matemáticos é que aquele cálculo que o Newton utilizou para construir a lei da gravitação universal, ela só era válida para espaços com geometria euclidiana. Se eu mudar a geometria do espaço, todos os cálculos envolvendo triângulos, por exemplo, já têm propriedades diferenciadas, que é o que justamente a gente observa aqui. Bom, o Einstein utilizou essa ideia da geometria não euclidiana associando esse tipo de geometria a uma nova estrutura, que é conhecida como espaço-tempo. O que acontece nessa nova estrutura? A relação entre a geometria do espaço e os componentes da matéria que permeia esse espaço envolve uma métrica, que é essa expressão que você observa aí, comparando as duas, né? Eu tenho uma métrica euclidiana logo abaixo, vocês podem observar, e em cima uma métrica não euclidiana, extremamente complicada. Esse é o aspecto da teoria da relatividade. Nós não vamos entrar nesses detalhes. O que nós queremos mostrar é o seguinte: no aspecto relativístico, aquilo que nós chamamos de força, no caso newtoniano, é substituído na relatividade por conceito de geometria. Então, na relatividade, a geometria ela substituiu o conceito de força pelo conceito de curvatura. Então, nessa figura, você observa um raio luminoso que sai de um ponto A para chegar ao ponto B, ele sofre uma deformação no seu caminho. Então, uma das consequências da relatividade é que a matéria curva o espaço-tempo e, assim, atrai os objetos ao seu redor. Essa atração é fictícia. Na verdade, o que acontece é isso. Veja, aqui tem um raio de luz que sai de uma estrela distante. Ao passar por uma trajetória próxima do espaço onde se encontra um objeto de grande massa, esse objeto de grande massa deformou a estrutura do espaço-tempo. Esse raio de luz vai passar por uma região que tem uma curvatura, e com isso ele acompanha a trajetória ao longo dessa curvatura do espaço. Você pode observar nessa figura. Então, o observador, em vez de observar o objeto real na sua posição real,
ele está observando o objeto deslocado, justamente por efeito da curvatura do espaço-tempo. Uma coisa similar a isso ocorre quando você coloca, por exemplo, um lápis dentro de um copo com água. Então, se você observar o lápis no copo com água, você vê que a imagem do lado de fora está distorcida do lápis. Existe uma mudança da propagação dos raios de luz quando muda de um meio para outro. Uma coisa parecida que acontece no espaço-tempo. Então, nesse caso, existem dois tipos de teorias que foram tratadas ao longo do século XX, que é a relatividade geral e a relatividade restrita. Uma das descobertas relacionadas à relatividade restrita e à relatividade geral tem a ver com a cosmologia. Então, essa cosmologia, que é uma ciência que estuda a evolução do universo, ela foi desenvolvida já no início do século XX com o desenvolvimento da relatividade geral. Acontece que, após todas essas descobertas, que foram em torno de 1919, 1930, quase 100 anos depois, o mundo inteiro começou a se interessar pela astronomia. E foi o que aconteceu no ano 2009, que foi decretado pela Unesco como Ano Internacional da Astronomia. Não sei se alguns de vocês participaram na época sobre a atividade de divulgação da astronomia, principalmente com o uso do telescópio. Então, no Brasil inteiro, foram feitos diversos grupos de ciência, diversos grupos de divulgação astronômica, onde o principal tema era divulgar a astronomia e mostrar a estrutura do universo para diversos povos, diversas culturas, por meio do telescópio. Ou seja, esse telescópio que há 400 anos antes, em 1609, ou seja, de 1609 até 2009, passaram 400 anos e a divulgação da astronomia não teve um auge tanto como ocorreu em 2009. Então, o mundo inteiro se mobilizou para isso, e aqui eu tenho algumas fotos que foram feitas ao longo do Brasil em algumas cidades. Então, vocês podem notar essas fotos. Essa aqui, precisamente, foi feita em Tocantins, com observação noturna do céu, com telescópio, por alguns alunos de escolas públicas. Pois é, pessoal, nesse momento surgem algumas perguntas. Você olhou para o céu ontem, anteontem e hoje mesmo, com o céu iluminado? Durante o dia e à noite, provavelmente, você verá o céu da sua cidade. Então, você pode questionar o que seria correspondente a cada pontinho luminoso lá no céu. Então, nesse momento, em pleno século XXI, podemos observar o seguinte. Você já observou seu céu ontem à noite, da sua cidade? Observou as estrelas que estavam no céu? E hoje mesmo, você vai observar o céu de forma diferente ou não? Veja, cada pontinho que você observa pode representar muita informação. Muita história por trás. Tem muita história do universo simplesmente ao você observar o céu. Por quê? Nesse pontinho que você observou, nesse pontinho que você observa no céu nesse momento, na verdade, com o uso do telescópio, um telescópio considerável, você pode observar que aquele pontinho aqui na Terra, observado por você, com o uso do telescópio passa a ser esse monte de pontos. Na verdade, isso é um aglomerado de estrelas. Então, por exemplo, esse monte de pontinhos aí, luminosos, na verdade, cada pontinho observado nessa figura seria uma estrela. Aqui eu tenho em torno de 100 mil estrelas conjuntas, no único ponto visível da Terra sem um telescópio. Já com o telescópio, você já observa essa multidão de pontos. Porém, não é só esse tipo de estrutura conhecida. Existem outras estruturas mais complexas que têm já uma certa organização, como, por exemplo, essa galáxia. Essa galáxia, você já não tem mais 1.000, 10.000, 100.000 estrelas, como no caso de um aglomerado apresentado anteriormente. Nessa galáxia, você tem da ordem de bilhões de estrelas. Bom, e não é só a questão do número de estrelas, tem também a questão da distância. Essa última galáxia vista está a uma distância enorme, uma distância tão grande que não tem como você utilizar quilômetros para representar, mas sim um outro tipo de unidade de distância, que é a unidade de ano-luz. Então, por exemplo, na galáxia de Andrômeda, apresentada na figura anterior, essa galáxia aqui, tá certo? Essa galáxia de Andrômeda, ela está aproximadamente a 2,2 milhões de anos-luz.
Ou seja, um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano, sem parar. Então imagine que a luz demorou 2,2 milhões de anos para chegar dessa galáxia que você está observando na imagem do telescópio até o observador que tirou essa foto. Então, quando você está utilizando um telescópio observando o céu e mirou precisamente nessa galáxia, sabe o que você está vendo? Você está vendo o passado. Como essa galáxia é, nesse momento, há 2,2 milhões de anos atrás. Então, nesse momento, você, como observador, está observando o passado dessa galáxia. Como ela é hoje, agora, se você observar no seu telescópio, ou no telescópio da universidade, quando houver oportunidade, como ela é nesse momento, você precisaria esperar mais outros 2,2 milhões de anos. Não seria viável observá-la no presente. Então, essa é uma característica que existe. O que está por trás disso é justamente a velocidade da luz chegar de um ponto a outro do espaço. Você pode observar que a velocidade dela é essa aí, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz percorreu 300 mil quilômetros. Puxa vida, você vai perguntar, é tão rápido assim? Pois é, se ela pudesse dar uma volta em torno da linha do Equador, em um segundo ela daria em torno de 5 voltas. Ou seja, ela passaria por você 5 vezes em um segundo apenas. E mesmo sendo tão rápida, devido à enorme distância que existe entre os objetos no espaço, ela demora muito tempo para chegar entre um objeto e outro. Por isso que a imagem de Andrômeda dessa galáxia é de tanto tempo atrás. Bom, a nossa própria Via Láctea, que é a galáxia que hospeda a nossa estrela, o Sol, conforme você pode observar aí na figura, ela tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Então, uma quantidade tão grande de estrelas. E qual o tamanho dela? Então, de um braço a outro, se você pudesse percorrer, não teria condições. A própria luz, ela precisa em torno de 100 mil anos para se deslocar da extremidade da galáxia a outra. Então você veja que as enormes distâncias já ocorrem dentro do nosso próprio território, que é a nossa galáxia hospedeira do Sol. Bom, mas além de galáxias conhecidas, que podem ser observadas, nessa figura você pode notar que existem vários objetos luminosos. Só que essa imagem ela foi feita pela NASA e ela usou o telescópio espacial Hubble, onde você pode observar muitas galáxias dispersas. Então, praticamente todos esses objetos com brilho em destaque, os mais brilhantes, a maioria deles são galáxias. Então, você veja a infinidade de galáxias que existem no universo. Então, assim como você tem dentro da nossa própria galáxia, aqui, nessa representação simplificada, você tem em torno de 200 bilhões ou mais de estrelas. Se você fizer um mapa mais detalhado do universo, você vai observar que cada pontinho agora não é mais uma estrela. Cada pontinho que você observa agora, luminoso, seria uma galáxia. E dentro desse pontinho, você nota, é possível notar que existem bilhões de estrelas. Mas você está perguntando, quantos pontinhos como esses aparecem aí? Existem no espaço. Até agora, onde o homem conseguiu catalogar, ele tem em torno de 300 a 4 bilhões de galáxias. Então veja, cada ponto que você observa aí luminoso é uma galáxia. Pontos como esses que aparecem aí tem em torno de 400 bilhões. E dentro de cada ponto desse tem outros 300 a 400 bilhões de estrelas, e uma dessas estrelas tem a ver com o nosso Sol, por exemplo. Mas, à medida que foi avançando o conhecimento, percebeu que essas galáxias elas conseguiam também se aglomerar. Assim como existem aglomerados de estrelas formando galáxias, existe também aglomerado de galáxias. Então, essa parte em vermelho já é uma forma de uma distribuição de galáxia no espaço. Então, você está vendo um aglomerado de galáxias formando uma nova estrutura. Então, você vê que esse universo que nós observamos no céu à noite, alguns pontinhos, conforme a visão, conforme o instrumento, o aparelho que você observar com mais detalhes, você irá notar que existem estruturas magníficas que ainda estamos para aprender. E uma delas é aglomerado de galáxias, como essa parte em vermelho aí. Bom,
mas surgem vários questionamentos e várias especulações. Será que esse aglomerado de galáxias formando esse universo visível, observável, na verdade é parte de um universo fechado no qual nós existimos? E existiriam, na verdade, outros universos próximos, entre aspas, paralelos ao nosso, criando bolhas de universo como essa representação? Então surgiu um novo termo, apresentado na atualidade, conhecido como multiverso, onde você teria bilhões e bilhões de universos, entre aspas, paralelos, coexistindo, cada um com a sua estrutura estelar, com galáxias, planetas. Mas isso ainda é uma especulação, não temos ainda uma comprovação científica bem estabelecida dessa estrutura de multiverso. Aí entrariam outras teorias da física e cosmologia que estão propondo esse tipo de especulação. Entretanto, já no século XVI, Giordano Bruno propôs uma curiosidade que, na época, seria uma coisa absurda. Olha só o que ele afirmou numa das suas obras, em 1584, sobre o universo e o mundo. Ele afirmou que o universo é infinito, povoado por milhares de sistemas solares e com planetas contendo vida inteligente. Olha que coisa impressionante na época. Ele foi punido também por isso. Mas assim, ele só errou pelas unidades, né? Não são milhares de planetas solares, sistemas solares. Hoje sabemos que são bilhões e bilhões de sistemas com estrelas. Uma delas é o nosso Sol, né? Agora, quanto a haver vida inteligente, essa é uma questão ainda em aberto. Por outro lado, em 2009, no Ano Internacional de Astronomia, mais precisamente em novembro, foi anunciado pela NASA que existem em torno de 358 exoplanetas conhecidos. Ou seja, existem planetas orbitando estrelas. Ou seja, isso não é apenas uma característica do nosso sistema solar, como era imaginado na época, conforme eu apresentei no início da apresentação. Na época, imaginava que o universo era o quê? A Terra como seu centro, o Sol orbitando esse sistema. E hoje já se sabe que não é mais o centro do universo, muito menos o Sol. Nem mesmo a nossa própria galáxia seria o centro do universo, por assim dizer. Na verdade, existem outras galáxias com suas estrelas e já sabemos que existem planetas orbitando estrelas. E esse resultado é um resultado observado na nossa galáxia. Quanto à existência de planetas orbitando estrelas em outras galáxias, já seria uma afirmação dependendo de instrumentação mais precisa. Bom, temos aí novas estruturas do universo em pleno século XXI. Né? Existe um novo enigma por trás de tudo isso. Porém, para interpretar todos esses resultados observados, e tentar fazer previsões como essa que eu falei, né? Como seria a estrutura dos exoplanetas em outras galáxias, precisariam de mais recursos tecnológicos. E que poderia ajudar esses recursos é o desenvolvimento das ciências exatas. Porém, um fato marcante já desse século XXI é justamente o que acontece nessa imagem. Nessa imagem, se você observar, você pode questionar o seguinte: poxa, será que ocorreu um problema na lente desse telescópio e que captou essa imagem? Você pode observar que tem alguns borrões, né? Esses borrões aí, na verdade, não são problemas com a lente. Na verdade, são causados por um outro tipo de lente que existe no universo, que é chamado lente gravitacional. A lente gravitacional é constituída por uma estrutura que deforma a passagem da luz quando vai de um ponto a outro no espaço, e essa deformação pode ser causada por uma grande concentração de massa no caminho da luz. E essa grande concentração de massa provoca um desvio da trajetória e causa esse efeito aí, como se fosse uma perturbação na lente do aparelho. Na verdade, é uma grande quantidade de matéria, uma matéria que não pode ser observada, conhecida como matéria escura, e essa matéria escura é extremamente abundante no universo. Essa é uma grande questão em aberto para a nossa atualidade tentar descobrir e saber de que é feito essa matéria escura, qual é a sua constituição, qual o motivo da sua existência no universo. E por incrível que pareça, essa parte observada
que está brilhando na imagem, ela é apenas correspondente a uma fração de 5% de toda a estrutura do universo. O restante, em torno de 95% da estrutura do universo, está na forma de dois elementos desconhecidos. Parte dele é chamada matéria escura e outra parte conhecida como energia escura. Realmente, essas descobertas e revoluções astronômicas, a partir do século XX, elas começaram a ser descobertas em uma escala incrível. Então, praticamente a cada 10 anos uma novidade ocorria, né? Entretanto, para que possamos ter mais pessoas tendo acesso a todo esse conteúdo, toda essa informação, toda essa descoberta, é muito importante a divulgação da ciência. A divulgação científica é um tópico valioso na nossa atualidade, onde muitas pessoas que estão em diversas regiões do país, diversas regiões do estado do Tocantins, por exemplo, que nunca tiveram acesso a um telescópio, a uma observação astronômica, ela vai começar a se motivar, ela vai se questionar sobre os diversos aspectos da vida, do universo e da natureza. E a parte que é responsável por isso é justamente a divulgação científica. E aqui, conforme está escrito, né, ele é o combustível do presente, do futuro, para suprir novas gerações que darão soluções aos novos ou antigos problemas. Começou com a observação do céu do Galileu e com o questionamento da órbita dos planetas. Esse questionamento da órbita gerou, por exemplo, o cálculo diferencial integral, que você vai usar no seu curso. Cálculo diferencial integral muito útil nas engenharias, na construção de máquinas, na construção de um veículo, por exemplo, na resolução de equações que aparecem em diversos problemas. Está aí. Vejam só como a divulgação científica pode colocar você dentro de um contexto onde envolve várias ciências e assim podemos explorar muitos aspectos e provar que existe uma grande relação entre a matemática, biologia, física, química, astronomia. Então é um prazer estar com vocês e espero que possamos futuramente entrar em contato para discutirmos alguns tópicos. E dúvidas vocês podem anotar no meu e-mail. Muito obrigado e até breve.